Senhor nosso Deus, único Senhor, único a quem reverenciamos, único a quem adoramos, único a quem servimos, o Deus eterno e todo-poderoso, único que é Deus e que, portanto, pode dizer: eu sou. O restante, estamos, não somos. Só Deus é eu sou. Glórias a Ti, Santíssimo Deus. Grato por mais um dia, grato por poder estar aqui fazendo, eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, que é estar aqui todas as manhãs prestando o meu culto ao nosso Senhor e Deus, ao nosso Pai eterno. Grato por este dia, grato pela vida, grato por cada irmão, irmã, por cada crítica. Eu agradeço a todos e principalmente ao Senhor. Peço mais uma vez que o Senhor nos aceite nesta manhã como servos do Senhor que se reúnem para prestar ao Senhor um culto de adoração, um culto em espírito e em verdade. Fala conosco, afasta de nós todo tipo de mentira, todo tipo de exagero. Livra-nos também, Senhor, dos mentirosos. Dá-nos, Senhor, o discernimento daquilo que é correto, daquilo que é falso, daquilo que é exagero, daquilo que é subtração. Guia-nos pelo reto e santo caminho. Esta é a oração que eu, muito humildemente, deposito aos teus pés e oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu tentei colocar isso que eu vou falar para vocês no meu blog lá, A Janela que Nunca Fecha, mas eu não consegui. Ontem eu já tinha visto essa informação, mas eu nem tentei colocar, porque não tinha um elemento importante para colocar esta informação, que era um elemento citado nesta matéria, que é o panfleto. Né? Não tinha o panfleto. E hoje tem uma cópia do panfleto, falei, agora eu vou colocar. Né? Mas não consegui, pelo menos até agora não consegui. A notícia é a seguinte, que desde domingo a Suécia e a Finlândia estão enviando para as casas, né? São países pequenininhos, vocês sabem, estão enviando para as casas dos cidadãos panfletos alertando sobre uma possível guerra. Eu fiquei, ontem, quando eu li, fiquei chocado. Agora hoje tem lá o panfleto, eu vou tentar de novo durante o dia
colocá-la no meu blog, né? E eu fiquei preocupado, né? Eu entrei em alguns sites internacionais hoje também, e, bom, enfim. Estou só trazendo esta informação, não estou falando que vai ter guerra, que não vai ter guerra. Estou trazendo esta informação que a Suécia e a Finlândia já avisa aos seus... que nome que eu posso dar? Aos seus cidadãos, né? Que se preparem para uma possível guerra. Então, né? O que eu vou falar? Uma informação. Vamos abrir a Bíblia, irmãos e irmãs, e eu quero continuar alertando vocês que gostam de... Eu também gosto, viu? Aqui não tem crítica nenhuma, porque eu também faço isso, também fico ali pesquisando muita coisa na internet, muita coisa eu pesquiso na internet. É claro que eu tenho sites em que eu confio e outros eu nem entro mais, porque eu já sei que são, né? Muito cuidado com o que vocês vão ver e vão ouvir, porque cada um de nós consegue avaliar. É claro que a gente consegue. É óbvio. Eu pelo menos, eu faço uma avaliação, né? Não sou nenhum catedrático, nada disso. Eu sei das minhas limitações, eu sei. Então, para eu falar que algo é mentira ou falar que algo é verdade, eu sempre preciso estudar. Tem coisas que são, né, aberrações. Agora, tem coisas que mexem com a cabeça da gente. Então, muito, mas muito cuidado, sabe? Muito cuidado, porque as coisas estão piores do que a gente pode imaginar, né? Não sei se vocês viram hoje na internet, logo de manhã, várias pessoas foram... Eu tenho certeza que nenhum de nós sabia disso. Por causa disso que eu digo que as coisas estão piores do que a gente imagina, porque a maioria das coisas a gente não sabe. Nem a imprensa sabe. Só divulga quando acontece. Por exemplo, o que aconteceu, acho que nessa madrugada aqui, várias pessoas, militares do Exército, acho que é Kids Black lá, que nome que eu dou para isso? Um pessoal do Exército que se veste de preto e tal, fazem operações especiais. Isso está na internet, gente. Isso daqui não... Né? Mas eu tenho certeza que nenhum de nós sabia. Eu, pelo menos, não sabia. E alguns comandantes foram presos nesta manhã porque planejavam, ou planejaram, não sei. Eu dei uma passada na notícia só. A morte do presidente, do vice-presidente e de e o ministro do Supremo, né? Então, as coisas estão muito piores do que a gente pensa. Eu não sou derrotista. Eu quero que vocês... Eu não sei se eu consigo me fazer entender, porque tem hora que eu leio as coisas, vejo irmãos que eu confio falando que a gente vai mudar o mundo orando. Aí eu fico pensando, posso estar errado. Posso estar errado. Quem muito fala, como é o meu caso, erra muito também. Né?
Então, eu preciso tomar um cuidado para não errar. Como é que nós vamos mudar o mundo se o próximo evento é o apocalipse? Se o próximo evento é a tribulação? Entendeu? Não sei se eu estou... mas então não vamos orar? Não, vamos orar, sim, claro. Eu oro todo dia, toda hora. Mas não para mudar o mundo. Eu posso estar errado. Eu não sou dono da verdade, eu erro e muito. Seria a mesma coisa que Deus ter chegado para Noé e falado: Noé, você faz uma arca aí, tal, assim, porque eu vou destruir o mundo. Não, Senhor, eu vou orar para o Senhor não destruir o mundo. Ora, já estava pré-determinado o que Deus faria. Porque Deus sabia que era a única maneira de destruir aqueles que estavam corrompendo o mundo e recomeçar com uma só família. Então tem coisas que são muito poéticas. A gente ora assim. Eu oro pela conversão dos judeus. Eu oro pela conversão de pessoas. Alguém escreveu outro dia lá, ontem, acho que no meu blog, Deus sabe, eu não sei o quê, mas eu não sei quem vai se converter e quem não vai. Você sabe? Eu não sei. Se alguém me visse há 50 anos atrás, nunca falaria que eu hoje seria um salvo em Cristo. A gente não sabe, na verdade. O que a gente sabe, porque a Bíblia diz, e diz claramente isso, então a gente sabe por causa disso, porque tem coisas que a Bíblia nem é clara sobre isso. As pessoas querem saber, mas como é que nós vamos saber uma coisa que a Bíblia não nos deixa clareza para entender? Por exemplo, o 666. É um negócio difícil de saber o que é. Muita gente pergunta. A minha resposta, quando as pessoas perguntam, é o seguinte: não se preocupe com isso, a não ser que você não é salvo. Então se preocupe em se salvar, em ser salvo. Por quê? Porque a gente não vai estar aqui, eu não vou me preocupar com isso. Mas eu falei qual a passagem que nós vamos ler hoje. 1 Tessalonicenses. O que é, Edgar? Desculpa, querido, eu não entendi. Edjalma, eu concordo com você. Edjalma, concordo. É verdade. É por causa disso que eu sempre digo, e a gente fala isso, as pessoas se afastam da gente. Eu sei disso. Né? Jair, isso preocupa mesmo, viu? Mas, Hassan, eu não entendi isso que você escreveu aí, querido. Hassan escreveu o corpo glorificado. Eu não sei, me dá uma dica do que você está dizendo aí. Bom, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Sim, tá certo. Opa, tá certinho. Casos que a Bíblia não explica. Você está correto, Hassan, está certo. A Bíblia também não explica como é que é o corpo glorificado. Né? Como é que é um corpo glorificado? É o corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem hoje. Ninguém sabe.
Ninguém sabe. Tá certo, Hassan, correto, obrigado. É o caso do meia, meia, meia. Cada um fala uma coisa, outro fala outro fala outro. Mas certeza ninguém tem. Né? Existem várias teses sobre uma porção de coisas da Bíblia. Aliás, tem muita gente aí hoje, olha, mais uma vez, hein, eu preciso falar isso, gente. Tem pastores renomados, muito cuidado com isso, gente. Pastores famosos, tudo aí, já aceitando, né, que os deuses eram astronautas. É difícil, né? Aceitando que os anjos são ETs. Olha, gente famosa, conhecida no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Já pensou? Anjo é ET agora? Deus não é um ser espiritual, mas é um extraterrestre. Então já estão aceitando isso. Eu não sei se vocês se lembram, não sei, mas está gravado aí, não sei onde, mas está aí no YouTube com certeza, que eu já falei para vocês o seguinte: tem coisas que a gente pensa, fala, mas não sabe muito por que está falando aqui. Depois, quando eu falei, depois eu repeti isso. Eu pensei, mas meu Deus, será que eu falei alguma coisa certa? Será que eu exagerei? Eu pensei. E olha, não sei se vão se lembrar, ninguém é obrigado a se lembrar também. Mas está gravado, falei isso várias vezes, que quando ocorrer o arrebatamento, muita gente vai falar, né, que esses que sumiram, que foram arrebatados, que nós que seremos arrebatados, fomos abduzidos, fomos levados por seres extraterrestres. E parece que é isso mesmo, né? Para gente renomada aí, pastor de igreja, dizendo que os anjos são... E é disso que a gente fala hoje. Esse singular acontecimento na história da salvação, na história da humanidade, que é outro mistério. É um grande mistério. O arrebatamento. O arrebatamento é um mistério. Né? Tem filmes que talvez seja daquela forma mesmo. Eu já vi uns 2 ou 3 filmes. Não estou dizendo que não vai ser daquele jeito, mas também não posso dizer que será daquela forma. É a forma que a gente acha que vai acontecer. Agora, o arrebatamento, vamos ler aqui 1 Tessalonicenses. E olha, tem muita gente estudando este assunto e tem a sua tese, né? Tem a sua posição sobre isso. E eu não vou dizer que está errado, nem vou dizer que está certo. Algumas coisas, né, a gente fica assim, pensando, olha, tem tudo a ver, mas nós não podemos afirmar ou desmentir. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aqui está falando do arrebatamento. Você vê que no arrebatamento, esse trecho aqui que eu li, de 1 Tessalonicenses 4,16, você vê que esse trecho aqui do arrebatamento, ele é precedido por acontecimentos que serão ocultos do mundo, da humanidade. O Senhor vai dar a sua palavra de ordem. Esta palavra de ordem vai ser ouvida pelos anjos que vão falar, vão confirmar, ou vão cantar, ou vão louvar, ou vão glorificar, eu não sei. Ouvida a voz do arcanjo, existirá uma trombeta que vai tocar. Eu não sei se o mundo vai ouvir essa trombeta. Muito provavelmente a minha posição pessoal é que somente os arrebatados ouvirão esta trombeta. O Senhor descerá dos céus, não vai tocar a terra, ficará nos ares, e nós iremos nos encontrar com Ele. Mas são acontecimentos que vão ocorrer e estarão ocultos da maioria da humanidade. O que a gente sabe, por que o nosso Senhor não voltou até hoje? Qual seria, por exemplo, a sua opinião? Eu gosto de saber o que as pessoas pensam. Para mim é muito importante saber o que as pessoas pensam. Por que até hoje não aconteceu o arrebatamento? Você vai dizer, porque não é o dia e a hora marcada pelo Senhor. Você não está errado se responder isso. Correto, Edgar. Correto, Edgar. Mas se você não responder que não é o dia e a hora marcada, você não está errado, você está certo. Só que Deus marcou o dia, a hora, o momento desse arrebatamento, porque nesse dia, nessa hora e nesse momento é que vai se completar o número, que nós não sabemos qual é, dos convertidos. Deus tem, na sua onisciência, todos que irão se converter. E se estiver faltando uma pessoa para se converter, o arrebatamento não acontece. Simplesmente por isso. Isso é claro na Bíblia, né? Então, a conversão de uma única pessoa, é claro que eu estou exagerando, só para... né? Mas a conversão de uma única pessoa que será acrescentada à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é que vai provocar o arrebatamento. Veja bem, isso é uma forma exagerada de levar, para que as pessoas possam entender. Mas se tiver faltando uma só, aquela pessoa ainda ela está na lista do Senhor de convertidos. E ela não se converteu. Então o arrebatamento não acontece. É claro que necessariamente não tem que ser uma pessoa, pode ser 200, 500, 1000, não sei. Eu só estou trazendo uma figura de como funciona a coisa do arrebatamento.
Você está vendo quando eu falo aqui, bato nessa tecla, mas eu fico assim toda hora falando, né? A mesma coisa. Bom, o cara repete, porque isto está na Bíblia e nós temos que ter isso na mente. Igreja não é prédio, nunca foi prédio. Igreja não. Igreja não. Igreja são pessoas, olha a prova aqui. A reunião das pessoas, até a última pessoa salva é que vai formar o número da igreja. Que número é esse? Não sei. 1.000.000, 20, não sei. Isso é que forma a igreja, pessoas. Esta última pessoa vai completar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que não é prédio, que não é placa, que não é cadeira, não é nada disso. São pessoas que serão arrebatadas. É claro que não é todo mundo que vai se converter. Você está vendo que eu falei da oração? A gente não sabe, não é? Então a gente ora pela conversão da esposa, do marido, dos filhos, do pai, da mãe, do vizinho, do tio, da tia. Não é verdade? Não é assim? Mas a gente não sabe. Na verdade, por causa disso que eu ia falar e acabei me esquecendo, né? Porque são tantas coisas, fica borbulhando na cabeça. E a minha cabeça, né? Minha cabeça não é de gênio, não. A gente não sabe. Por causa disso que a oração não pode ser segundo o nosso desejo. Porque aí a gente ora, o irmão escreveu, acho que foi Djalma que escreveu isso agora há pouco ali. A gente ora segundo o nosso desejo. Por causa disso que a maioria das coisas pelas quais nós oramos, não acontece. Porque a oração deve ser uma forma de buscar a vontade de Deus em nós. Quando eu falo isso, gente, oração não é o seu desejo. Oração é a vontade de Deus em nós. Nós temos que orar para que esta vontade de Deus a gente consiga entender. Aí as pessoas deixam de acompanhar a gente. Onde você se viu? Jesus está lá, pedir, dar-se-vos-á. Mas ele também diz, pedir e não receber, porque pedir é errado. É ou não é? Por que ele diz que nós pedimos errado? Porque a gente pede a nossa vontade, o nosso desejo. E raramente o nosso desejo, a nossa vontade é a vontade de Deus. Mas então eu não tenho que pedir pela... Não, não é isso que eu estou falando. Senhor, eu estou só dando uma maneira da gente orar. Eu não vou ficar dando aqui regra de oração, porque nem existe isso na verdade. Mas uma maneira da gente orar, buscando a vontade de Deus. Senhor, eu quero muito a conversão daquela pessoa. Mas a vontade do Senhor é soberana. Jesus fez isso. Se nós somos cristãos, né, a palavra cristão vem de Cristo. Afasta de mim esse cálice, diz o Senhor. Mas seja feita a tua vontade. Olha, está na Bíblia tudo isso. O pessoal pode fazer campanha. O que é uma campanha? Aliás, eu já falei e vou repetir, porque tem coisas que precisam ser repetidas sim. Né? Se você frequenta uma denominação que faz campanha, sai fora. Porque vamos encarar a verdade. O que é uma campanha? Assim, trocando em miúdos, né? No frigir dos ovos, o que é uma campanha?
É convencer Deus pelo cansaço. Ah, mas 7 dias de campanha, 7 dias pedindo para Deus aquilo que você nem sabe se é da vontade de Deus. 15 dias, 21 dias, campanha não sei de quem, campanha não sei. Senhor, eu quero isso. Eu sinto nesse momento que eu preciso disso. Mas eu quero a tua vontade. Não precisa de campanha. Ninguém ganha a Deus pelo cansaço. Aliás, Deus não se cansa. Ah, mas ele descansou. Descansou numa forma humana. Espírito não se cansa, né? Então, eu estava falando aqui do número de pessoas que devem ser salvas para que aconteça o arrebatamento. Até que haja entrada a plenitude dos gentios. Tá certo, irmão. E outras loucuras, né? O que a gente precisa entender é o seguinte, que lá no céu, eu não sei de que maneira, de que forma, eu não sei, porque ninguém sabe. Então, quando a gente fala as coisas, a gente fala da maneira que nós, humanos, registramos as coisas. Não sei se tem um livro, a Bíblia fala em livro, mas é um mundo espiritual. Vai ter um livro espiritual? Eu não sei. Ninguém sabe. Então, o que eu vou falar aqui agora é o seguinte. Ei, Jaico, tá certo também. A gente fala na maneira humana, né? Deve ter lá no céu um número de pessoas registradas que serão acrescentadas à igreja, até o último se converter. Aí acontece o arrebatamento. Isso pode ocorrer hoje. Não pode? Claro que pode. Se o último se converter, a última pessoa se converter hoje, o arrebatamento acontece hoje. Por causa disso, irmãos e irmãs, que tem gente que fica, mistério. Mistério é mistério, não precisa ficar inventando o mistério. O arrebatamento é um mistério na história da salvação. Por que ele é mistério? Porque a gente realmente não sabe. Não é mistério porque nós não sabemos, porque não estudamos, ou porque não lemos, ou porque somos ignorantes. Não, é mistério porque é para a gente não saber ainda. Acabou. Tem gente que duvida do arrebatamento. Ainda tem muita gente que ri. Que ri quando a gente fala de arrebatamento. Dá um sorrisinho amarelo. Olha, eu só quero dizer para quem ainda tem dúvida, não vou nem colocar dúvida, para quem tem dúvida de que o arrebatamento é algo que vai acontecer, porque já aconteceu. Pessoas já foram arrebatadas. Enoque foi arrebatado. Elias foi arrebatado. Isso está registrado na Bíblia. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Segundo dos Reis, capítulo 2, versículos do 9 ao 12. E Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Nem Enoque, nem Elias passaram pela morte, irmão, irmã.
Amém, querida. Amém. Amém. Que eu dou glórias a Deus por isso. Por você, pela sua família. Então, o arrebatamento de Enoque e de Elias, eles servem de exemplo para a igreja do nosso Senhor Jesus. Vocês sabem, eu peço para Deus, Senhor, eu não quero passar pela morte, essa é a minha vontade. Eu quero ser arrebatado. É a minha vontade. Mas seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é soberana. Eu posso ter essa vontade assim como você pode. Porque esta vontade é bíblica. Esta vontade de não passar pela morte é bíblica. E para encerrar, eu vou deixar aqui essa vontade para vocês. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Dormir aqui, mais uma vez, é morrer, né? Passar pela morte. Mas tanto os que passam pela morte, quanto os que não passarão pela morte, porque serão arrebatados, e eu espero estar no meio deles, todos serão transformados do corpo que conhece a corrupção para um corpo incorruptível, que o nosso querido irmão Edgar colocou ali também, que ninguém sabe como é que é esse corpo glorificado, que é o corpo que o nosso Senhor Jesus tem. Então, amados irmãos e queridas irmãs, sem triunfalismo infantil, né, que vai dar tudo certo, não é nada disso. Triunfalismo bíblico. Muitas coisas, conforme a Bíblia, devem acontecer. Não adianta pedir para Deus que isso não aconteça. O mundo, hoje, não será transformado num mar de rosas, com cheiro de acácia, de hortênsia. Não vai acontecer. Então a gente, como cristão consciente, nós temos que ter uma oração consciente. Consciente do momento bíblico que nós vivemos. E é isso que a gente precisa colocar em prática, né, irmãos? Né, irmãs? Porque orar para Deus, Senhor, abençoa este mundo. Sim, João, claro, João Donizete, claro, quando Deus fez o mundo lá atrás, Ele já me conhecia, já conhecia você. E Ele já sabia que no ano de 2024, às 10 horas e 59 minutos, ia ter o João Donizete afirmando que Deus já nos conhecia. Ia ter um sujeito chamado Mário, que ia estar pastor, que ia falar: ô João, é isso mesmo, você está certo. Deus é onisciente. Onisciente. A gente precisa lembrar disso. Deus é onisciente. Deus onisciente, onipotente, onipresente, nós te glorificamos, te bendizemos, te adoramos, exaltamos o Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos lembrou nesta manhã. A gente já sabe, mas a gente esquece, o dia a dia
vai soterrando essas coisas em nós. Mas somos agradecidos pela tua bondade, porque o Senhor, mais uma vez, nos ajudou aqui a lembrarmos destas coisas. Grato, Senhor. Continua, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, falando conosco durante este dia sobre este assunto, outros assuntos, nos livrando do ativismo. Glórias a ti, Senhor. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, de louvor, de honra, de glória, de agradecimento no nome do Cristo Jesus. Amém.